Pensa só na cena. Reta final da gestação, surge uma complicação e o médico avisa que o parto precisa ser de urgência. No meio desse turbilhão todo, a resposta que chega do plano de saúde é uma negativa, fria, burocrática. É uma situação de um estresse absurdo, né? Mas é fundamental saber que, na maioria esmagadora das vezes, essa negativa do plano é ilegal. É de gelar, né? Ouvir uma frase dessas num momento tão delicado. Parece um muro, um beco sem saída que coloca a saúde da mãe e do bebê em risco. Mas e se essa resposta, por mais que seja comum, tiver uma solução? E se a lei, na verdade, estiver do lado do paciente? E agora? Bom, é a partir daqui que a gente transforma essa angústia em conhecimento. A negativa do plano de saúde para um parto de urgência, usando a carência como desculpa, isso, gente, é quase sempre uma prática abusiva. E a gente vai entender tintim por tintim o porquê. Para a gente conseguir virar o jogo contra o argumento do plano, primeiro a gente precisa entender a regra que eles usam. Porque eles não inventam essa história dos 300 dias do nada. O problema não é a regra em si, mas o jeito errado que eles aplicam ela. E é aí que está o pulo do gato para garantir o direito. Então vamos lá. A lei permite, sim, que os planos exijam um tempo de carência para partos. Mas essa carência vale para esse cenário aqui, o parto a termo. Sabe? Aquele parto que acontece na boa, programado, sem nenhum susto, sem nenhuma complicação que obrigue o médico a agir antes da hora. E o prazo máximo para essa carência é de 300 dias. É esse o número que o plano de saúde joga na mesa. Mas atenção, isso vale para o cenário ideal, para o parto padrão sem complicação nenhuma. A história muda de figura completamente quando a situação é outra. E aqui está a virada de chave de toda essa história. A mesmíssima lei que fala da regra dos 300 dias também cria uma exceção fundamental, uma proteção, os casos de urgência e emergência. Qualquer situação que coloque a vida em risco tem que ser tratada de um jeito diferente. E quão diferente é esse jeito? A diferença é absurda. A carência nesses casos de urgência atestados por um médico, ela simplesmente despenca de 300 dias para, pasmem, 24 horas. Exatamente, 24 horas depois de assinar o contrato. Não é favor, é lei. Então, resumindo a ópera, o que manda não é há quanto tempo o plano foi contratado. O que manda é a natureza do parto. Se for um parto a termo, tranquilo, vale a regra dos 300 dias. Mas se for uma emergência, aí a exceção de 24 horas passa por cima de tudo. A lei protege a vida, não a burocracia. Tá, legal. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que a lei considera uma emergência para valer? A chave que abre a porta da cobertura de 24 horas é uma só: o laudo do médico. É esse documento que transforma uma gestação de risco em um parto de urgência com cobertura obrigatória. Vamos deixar isso bem claro. Parto prematuro não tem nem discussão, é urgência. Ponto. Agora, uma gestação de alto risco, como diabetes gestacional, por exemplo, ela vira uma emergência quando? No momento em que o médico diz, para evitar um problema grave, o parto tem que ser agora. E aqui a gente tem exemplos bem sérios, bem concretos. Situações como pré-eclâmpsia, sofrimento fetal, descolamento de placenta. Isso não é uma questão de escolha, né? Exige ação imediata. Se o laudo do médico aponta uma dessas condições, a negativa do plano se torna, na hora, ilegal. Mas olha só, mesmo com o laudo na mão, com urgência clara como o dia, acredite, o plano de saúde ainda pode tentar uma última cartada. Eles usam os argumentos que até parecem oficiais, mas que a justiça já derrubou faz tempo. Vamos nos preparar para eles. Essa é a desculpa mais clássica e, sinceramente, a mais cruel de todas. O plano basicamente diz: tudo bem, a gente cobre a chegada na emergência, mas só por 12 horinhas. O parto mesmo, a internação, isso aí já não é com a gente. É um absurdo e, o mais importante, é ilegal. E a resposta para isso é um gigantesco falso. O Poder Judiciário já bateu um martelo sobre isso. Limitar o tempo de internação numa emergência é prática abusiva. Pensa bem, não faz o menor sentido interromper um tratamento que está salvando uma vida no meio do caminho. Isso não é achismo, viu? Tem nome e sobrenome. Súmula 597 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Essa súmula proíbe com todas as letras que o plano de saúde limite o tempo de internação. O direito é cobertura completa, do começo ao fim do tratamento. Ok, já entendemos o direito. Agora, como é que a gente faz ele valer na prática? E rápido. A solução não é um processo que vai levar anos.
Existe uma ferramenta na justiça feita exatamente para isso: a liminar. O nome técnico pode assustar um pouco, tutela de urgência. Mas a ideia é super simples. É uma decisão que o juiz toma logo de cara porque ele entende que a vida não pode esperar. É o juiz basicamente dizendo: isso aqui é urgente, tem risco, resolvam agora. E quando a gente fala rápido, é rápido mesmo. Em casos de saúde, como um parto de risco, essa decisão do juiz costuma sair em 24, no máximo 48 horas. E essa ordem judicial obriga o plano de saúde a autorizar tudo imediatamente: o parto, a internação, o que for necessário. E para conseguir essa liminar, o que precisa? É um checklist bem direto, sem mistério. Primeiro, e mais importante de tudo, o laudo médico detalhado. Segundo, a prova de que o plano negou. E terceiro, os documentos básicos. Com isso em mãos, um advogado especialista consegue agir com a rapidez que o caso exige. Bom, vamos juntar todas as peças agora. Entender esses pontos não é só curiosidade. É ter em mãos uma ferramenta de proteção para um dos momentos mais importantes da vida. Então, para ficar gravado na mente, a regra dos 300 dias é para o parto normal, não para emergência. Em qualquer urgência, a carência cai para 24 horas. Aquela desculpa das 12 horas é ilegal. O laudo do médico é a arma mais poderosa, e a liminar é o caminho para resolver tudo em 48 horas. E aqui fica a reflexão final. Fica a pergunta, né? Se a lei é tão clara, por que os planos ainda negam? A verdade, muitas vezes a negativa é uma aposta. Uma aposta de que o beneficiário não conhece os próprios direitos ou não vai ter energia para lutar por eles. Por isso, estar informado não é uma opção, é a principal defesa.